3, 2, 1. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tecido nervoso, que ele é responsável pelas transmissões de informação no nosso corpo, a troca e o envio. Eu sou o acadêmico Samuel, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Aguardo vocês na aula de tecido nervoso. Tá, conforme nós vimos no vídeo introdutório, o tecido nervoso ele é constituído por células. Quando a gente estuda os tecidos, vale lembrar que os tecidos são um conjunto de células. Esse conjunto de células tem como a função e a responsabilidade de realizar a condução de impulsos nervosos eletroquímicos. Ele é responsável por fazer a troca de informações entre uma célula e outra. E vale lembrar que essa troca de informação não é realizada somente entre células, mas sim também acontece entre os tecidos. Quando a gente fala em células, devemos lembrar que a célula é constituída por núcleo, por organelas, citoplasmática e mitocôndria. Elas são responsáveis por fazer a realização das atividades funcionais no nosso corpo. Vale lembrar que o tecido nervoso ele é constituído por células dendritos. Essas células possuem membrana plasmática e núcleo, conforme eu mencionei no item anterior. Elas são responsáveis por fazer a troca elétrica de sinais entre uma célula e outra. Vale lembrar que também essas células dendritos são essas células que constituem essa estrutura aqui. Por meio delas que são realizadas as trocas de informações, por meio da qual elas constituem ramificações. E essas ramificações são as estruturas que estão ligadas nas células dendritas. Então elas se ramificam através desses membros aqui, da qual elas conduzem as informações. Muito bem, conforme nós observamos aqui, que ao redor dessas células tem as células dendritos, também elas estão interligadas uma com a outra. Essa parte da estrutura amarela aqui é a qual nós conhecemos como bainha de mielina. A bainha de mielina ela é responsável por realizar o isolamento elétrico. Por quê? Conforme eu falei no início do vídeo, essas informações elas são eletroquímicas. Então elas são constituídas por sinais de energia. Então tem cargas positivas e carga negativa. Então ela serve como uma barreira de isolamento. E ela está interligada com a célula dendrito, na qual elas compartilham informações. Muito bem. Existe também, nessa mesma estrutura aqui, nessa parte de azul, que são as células axônia. As células axônias elas são responsáveis por conectar uma célula do neurônio com a bainha de mielina. Porém, ela não tem somente essa função, vale ressaltar, que conforme eu falei no início, o sistema está interligado com diversos outros tecidos do nosso corpo, por meio de glândulas, a qual ele transmite informação. Então, os axônios estão interligados, eles fazem essa ligação também por meio de ramificações em tecidos e glândulas no nosso corpo, a qual são responsáveis por realizar as glândulas, os controles hormonais do nosso corpo. Muito bem, conforme eu especifiquei, essa parte aqui é o dendrito e as ramificações aqui constitui dele, a parte amarela são as bainhas de mielina e as partes azuis são os axônios. Muito bem, vale ressaltar também que no tecido nervoso central, quando acontece a troca de informação entre uma célula e outra, elas são por meio de canais. Porém, pode acontecer, durante a realização da troca da informação, às vezes algum defeito ali no caminho. E esses defeitos, existe uma célula que ela é especializada em realizar a manutenção dessa transmissão quando é interrompida entre uma célula e outra. Essa célula ela é chamada de célula glia ou neuroglia, da qual ela é denominada. Ela tem essa função de realizar a manutenção quando acontece uma interrupção
na troca de sinais entre uma célula e outra. Ela tem essa função de fazer o conserto, podemos dizer, entre aspas. Vale ressaltar também que, conforme analisamos essa célula, que ela tem a função de realizar manutenção, ela tem outras células que auxiliam ela também. Ou uma das células que auxiliam ela é a célula astrócitos, que é essa célula aqui, na qual eu constituí, mostrando pelo meu dedo verde aqui. Essa célula, ela tem a função de auxiliar a célula glia, né, a realização de manutenção dos sinais entre uma célula e outra. Muito bem, além disso, ela não é também só responsável por isso, ela é responsável também por absorver os nutrientes. Por quê? Porque sem absorção dos nutrientes, não tem condição da célula em si realizar a sua atividade. É por meio dos nutrientes que vai fornecer energia para que ela consiga desempenhar a sua função dentro do corpo. Então, ela tem a célula astrócito, ela tem essa função de ajudar a absorção de nutrientes e auxiliar a célula glia na manutenção das trocas de informação, quando é interrompida. Muito bem, a outra célula que podemos citar é a célula microglia. Essa célula, ela tem a função de realizar fagocitose. Mas afinal, o que é fagocitose? Fagocitose é quando uma célula come a outra célula, na qual, por exemplo, todas as células elas têm um ciclo de vida. Algum momento, às vezes, durante o período da sua vida, ela falece, né? Ela cessa a sua atividade. E aí, a célula microglia, ela é responsável por fagocitar ou comer essa célula, na qual ela não tem mais a realização da sua atividade no corpo, que é essa parte aqui. Essa aqui é a célula microglia, na qual ela realiza essa função. Ela vai comer essa célula e outra célula vai surgir no lugar daquela que cessou a sua atividade metabólica e vai dar continuidade no ciclo ali. Muito bem. E depois nós temos a célula que é chamada de oligodendrócito, que é essa aqui. Ela é responsável por realizar a conexão entre o axônio, axônios, e realizar a conexão entre a bainha de mielina e as células dendritos. Por meio dessa conexão, ela tem essa função de interligar essas células para que aconteça a transmissão de informação. Muito bem, durante a nossa aula nós abordamos todo esse conteúdo falando do funcionamento do tecido nervoso. Muito bem, porém, conforme eu falei, às vezes acontece a interrupção de informação entre uma célula e outra, a qual isso vai gerar determinadas doenças em nosso corpo. Eu vou falar da doença que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela é uma doença que ela está relacionada com o funcionamento do tecido nervoso, que essa doença, ela atinge, conforme eu falei, o sistema nervoso, que é o tecido nervoso em si, e ela geralmente acontece lesões entre os nervos, né, e da pessoa, por defeito de transmissão de informação, porque muitas vezes as células glias, que são as células responsáveis por fazer a manutenção, elas não conseguem realizar a manutenção. E aí o processo ele não para, ele continua no nosso corpo. E aí isso vai acarretar alguns fatores que geram a esclerose múltipla. Então a esclerose múltipla, conforme eu falei, está ligada diretamente com a atividade do tecido nervoso em conjunto com o sistema nervoso central do corpo, na qual ela vai causar lesões no nosso corpo, ela vai causar geralmente as lesões na parte dos nervos do nosso corpo. E geralmente os sintomas que é gerado em nós são o formigamento na mão. Quando a gente sente um formigamento, às vezes pode ter sido uma interrupção da transferência de informação de uma célula para outra. Outra, demência no corpo, visão dupla. Então isso tudo são sintomas que são apresentados por erro na troca de informação de uma célula para a outra. Espero que todos tenham gostado da nossa aula de hoje de tecido nervoso e em breve teremos nossa videoaula de anatomia foliar. Aguardo vocês!